Olá, o Bem Assim na quarentena tá começando e eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já tá inscrito no meu canal do YouTube? Ainda não? Então você aproveita para se inscrever assim que acabar esse vídeo, vai lá, procura o inscreva-se no meu canal e clica nele. Se gostou do vídeo, aproveita para deixar a sua curtida. E se gostou mesmo, você aproveita para compartilhar com todas as pessoas que você conhece, ok? Mas se você está acompanhando a gente pelo Instagram, é só você ir lá na bio que tem o link que te traz direto aqui pro canal do YouTube. Combinado assim? Agora vamos ao assunto, né? Vamos deixar de jabá e vamos tratar o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é bem delicado. A gente vai falar sobre essa pandemia que tá aí nos assolando, né? E o único momento que nós tivemos conhecimento de uma pandemia foi no século passado. Na verdade, tivemos outros momentos também, mas o mais recente foi no século passado. Então, nenhum de nós nunca tínhamos passado por essa experiência. E hoje, com esse distanciamento social que a gente está vivendo para evitar o contágio, as pessoas, né, as famílias que vivem, né, com a guarda compartilhada, com a pensão alimentícia, estão vivendo um problema ainda maior, né? E para deixar a gente assim um pouco mais orientado sobre esse assunto, né, eu trouxe aqui uma advogada, Ana Paula Araújo Ribeiro. Ana Paula está já aqui com a gente. Olá, Ana Paula, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite, né? E estar aqui dividindo todo o seu conhecimento para deixar o público do Bem Assim mais esclarecido e vamos ver se a gente consegue auxiliar essas famílias que estão vivendo por esse problema. Então, eu queria que você começasse falando sobre a guarda compartilhada. Olá, Andréia. Queria agradecer pelo convite. Olá, público do Bem Assim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre guarda compartilhada nesse momento de quarentena. E o que vem a ser uma guarda, né? Uma guarda é o direito que você tem de estar na companhia do seu filho. E o que vem a ser a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é a convivência familiar. É o direito de convivência tanto do pai quanto da mãe. E assim, ambos exercem o direito de decisões do filho, né? Ambos exercem a assistência material e moral, o direito das decisões, como escola, médico, bem-estar, enfim. E quando a gente fala em quarentena, né, não existe um procedimento pré-estabelecido para isso. Essa pandemia pegou todos de surpresa, a gente nunca imaginou viver algo parecido, né? Então, nesse momento, o bom senso, a cooperação, o consenso entre pai e mãe é essencial para que a guarda compartilhada dê certo. O bom senso, a cooperação, né, e o consenso, ele já é fundamental para que a guarda compartilhada dê certo. E em época de pandemia, né, ela se faz ainda mais essencial. E, como eu falei, não existe um procedimento pré-estabelecido para essa situação. Então, pai e mãe devem estar afinados para o bem-estar do seu filho, para o melhor interesse do menor. Eu vou dar aqui alguns exemplos de caso que eu presenciei, né? Que eu tomei conhecimento. Um deles foi de pais que moram em municípios diferentes e, visando a saúde da criança, ambos entenderam melhor a criança ficar na guarda da mãe. O pai abriu mão, né, do seu direito de convivência presencial. Com isso, em contrapartida, a mãe
ficou responsável por explicar à criança que o seu pai não estava indo, né, conviver com ele, com ela, tendo em vista o coronavírus. E ela passou todos os dias fazer videoconferência com o pai da criança para que eles tivessem a convivência, nem que seja online. Um segundo caso que eu tive conhecimento, né? O pai da criança e do adolescente está trabalhando home office. Porém, a mãe está tendo que ir trabalhar todos os dias. Então, a sua exposição é bem maior. E eles decidiram, pela guarda, né, ficar com o pai. Então, o pai está com essa criança e com esse adolescente. Os dois fizeram uma reunião familiar entre eles e a criança e o adolescente para explicar tudo o que estava acontecendo. E como essa mãe que está sendo exposta, ela também ficou responsável pelas compras da casa, tudo que tem que ser feito em exposição, ela é responsável. E o pai e a criança e o adolescente estão mesmo em isolamento. Como eu disse, não há uma regra pré-estabelecida nesses casos. E eu falei em bom senso. Em muitos dos casos não existe esse bom senso, não existe essa cooperação, não existe esse entendimento entre pai e mãe. Mas eu ressalto que o direito, ele é igual para ambos. E caso não haja esse entendimento, a saída é procurar, né, o poder judiciário para dirimir essa situação. Realmente bom senso é o que vale nesse momento, né? Então, como você disse, procurar o Poder Judiciário somente em último caso. Quando eu falo que o pai e a mãe, que de alguma forma se sinta prejudicado ou lesado, ele deve procurar o judiciário, eu oriento que essa seja hoje a última alternativa. Por quê? Assim como todos os ramos estão prejudicados devido à quarentena, hoje o judiciário também está trabalhando em processos urgentes e não está no ritmo normal. Então, a melhor solução é o acordo. E volto a dizer, o consenso de ambas as partes. É verdade. Talvez não consiga que a ação tenha o atendimento rápido, né? Como está querendo nesse momento, né? Então, continua aí a sugestão de manter o bom senso, né? Entre esses responsáveis. E lembrando, gente, que o melhor é a qualidade de vida do filho, né? Vamos manter aí o filho, a qualidade de vida dele como primordial nesse momento, né? E com todos vivendo esse momento crítico, né, financeiro, como é que fica a situação da pensão alimentícia, que é um dever, né, de ser pago e garantido por lei? Como é que vai ficar essa situação? Esse é um tema complicado também, né? Porque a pandemia impactou a economia de todo o mundo e não foi diferente aqui em nosso país. A gente sabe que muitas pessoas perderam seus empregos, outras tiveram seus rendimentos reduzidos, né? Até mesmo por conta da medida provisória do governo,
que deu aos empresários a possibilidade de estar reduzindo a carga horária de seus funcionários ou então suspendendo os contratos de trabalho. E aí tem todo um cálculo, né, formulado. Então a gente sabe que para muita gente houve um impacto enorme. E aí, quando a gente fala de pensão alimentícia, se tem uma sentença, né, ou uma sentença em que define essa pensão. E aí, o que acontece? Se o pai ou a mãe que está obrigado a pagar essa pensão teve uma redução. Bem, se essa pessoa tem a sua pensão descontada no seu bilhete de pagamento, no seu contra-cheque, é óbvio que essa pensão alimentícia também vai sofrer os impactos dessa redução. E aí não há muito o que se discutir, né, quando essa pensão está em folha. O momento é difícil, é complicado. Agora, mais complicado ainda é quando a pessoa se encontra sem emprego, quando a pessoa foi demitida. Porque em muitos casos existem sentenças, né, que fala, no caso de desemprego, tantos por cento do valor do salário mínimo. E aí, se essa pessoa não está nem recebendo um salário mínimo? Eu digo, né, que nesse momento a gente tem que ter empatia. É um momento de solidariedade, por mais que existam conflitos familiares, não entendimento, esse é um momento em que a gente tem que repensar diversas coisas. E com relação a isso também, é óbvio que o interesse do menor de idade, ele tem que ser resguardado. A criança e o adolescente, ele está tutelado pelo Estado. Mas a gente sempre tem que salientar o trinômio possibilidade, necessidade, razoabilidade. É fato que a obrigação de alimentar é tanto do pai quanto da mãe. E esse é um momento de união em prol dos seus filhos. É óbvio que existem situações que a gente tem percebido que muitas pessoas estão querendo levar vantagem com a situação que foi instalada por causa da pandemia. E aí só o judiciário vai poder dirimir a situação. Mas como já falei anteriormente, sugiro que essa seja a última opção. O acordo, o diálogo, nesse momento, ele é mais rápido. Então, assim, mais uma vez falo do bom senso. Muitos devem estar se perguntando, poxa, a advogada está falando o tempo inteiro de bom senso, mas quais os caminhos jurídicos? Os caminhos jurídicos, eles existem. O Poder Judiciário, os advogados estão aqui, mas esse é um momento em que a maioria das pessoas estão em isolamento. São poucos os advogados que estão fazendo atendimento presencial. Defensoria Pública, Judiciário estão em forma de plantão. Então, assim, tudo para resolução, para solução, né, via Poder Judiciário está complicado. Então, o diálogo é a melhor saída para se ter um acordo e para a solução do problema. Essa situação é uma situação muito delicada, né?
A gente tem que entrar aí, né, num acordo, né, quem está vivendo com essa situação. O melhor mesmo é o diálogo. E lembrando sempre que existe uma pessoa, né, que depende, né, de alimentação e, acima de tudo, de amor. Amor e respeito. Então, se por acaso o diálogo não for necessário, a gente vai ter que recorrer à justiça mesmo, né? E qual a sugestão que você dá para a família que está aí convivendo com abandono maternal ou paternal? Bem, abandono paternal e abandono maternal. Assunto bem complexo de ser tratado. Eu costumo dizer, né, que em direito de família a gente tem que ter uma sensibilidade enorme. É claro que a gente procura ser imparcial, né, e tratar dos interesses do nosso cliente. Mas o advogado, ele precisa ter uma sensibilidade para lidar com o assunto. E quando a gente fala do abandono paternal e do abandono maternal, e quando eu digo que isso é por demais complexo, como obrigar a uma pessoa a amar? Porque é isso, né? Aquele filho, ele precisa do amor do seu pai e da sua mãe. E há um tempo atrás a gente ouviu muitas discussões, apareceram em diversos jornais falando, né, de pessoas que estavam movendo ações indenizatórias por causa do abandono do pai ou da mãe. E aí a gente está falando de questão financeira. Quanto vale o amor do seu pai? Quanto vale o amor da sua mãe? Quanto vale o amor que você não teve? O que isso te ocasionou? O que isso impactou na sua vida? Fato é que você pode se utilizar da justiça para ter uma indenização, né? Mas a gente está falando de financeiro, você vai ter uma compensação financeira, mas o amor você não vai ter. O tempo perdido você não vai ter. Então, é até difícil, né, falar sobre isso. Eu até me emociono porque eu já tive vários casos no escritório a respeito disso. E volto a dizer, você pode ter uma compensação financeira, mas o amor, ele não vai ser dado, né? A partir do momento que aquele pai e aquela mãe não têm o interesse de amar, de estar presente, de se fazer presente, de ter a sua convivência familiar, a gente não tem como obrigar. A gente tem como fazer ele ou ela indenizar. Então, o que eu posso falar com relação a isso, né? O que eu posso orientar? Se forem menores de idade, ainda houver algum tipo de diálogo entre esse pai e essa mãe, tentar buscar, né, um contato, uma aproximação, sempre em prol do interesse do menor. Sempre a parte que está junto, que está na guarda, porque aí a gente está falando, quando a gente fala em abandono paternal ou maternal, a gente fala de uma guarda unilateral,
ou o pai ou a mãe está com a guarda desse menor. Não há que se falar em guarda compartilhada. Geralmente, o abandono paternal ou maternal, quando acontece, é porque ou o pai ou a mãe está com a guarda unilateral e geralmente o pai que está em abandono está dando algum tipo de pensão e só. Não procura aquela criança, não procura aquele adolescente. Então, nesses casos, né, por mais que esse pai ou essa mãe tenha o direito à visitação, eles não estão promovendo isso, né? E aí a gente não tem como obrigar. E aí é mais um caso, né, daquelas ações indenizatórias, né, para tentar compensar um pouco da frustração, dos impactos que esse abandono ocasionaram, né? Mas aquele pai e aquela mãe que ainda tem a possibilidade de promover reencontros, de promover a aproximação, esse é o melhor caminho. Você disse tudo. O amor não tem preço. Não tem mesmo. Agora eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem, né, para essas famílias aí que estão passando por esse problema de direito da família. Tem alguma mensagem para deixar para eles? Eu tenho a acrescentar é que crianças e adolescentes são os nossos tesouros, né? Ele não é à toa que eles são tutelados pelo Estado, porque eles são o futuro do mundo, o futuro da sociedade. E eles precisam estar acima de qualquer interesse, seja do pai ou da mãe. É importante frisar que essa criança e esse adolescente sempre vai ser o elo, né, de qualquer relacionamento que existe ou que já existiu. E que nenhuma desavença, nenhum desentendimento tem que prejudicar o interesse dessa criança e desse adolescente. E no momento em que nós estamos vivendo, a melhor solução para qualquer conflito é o diálogo, é o bom senso, é a cooperação, é a empatia. Então, hoje, pai e mãe, por pior que seja o relacionamento de ambos, eles têm que se aproximar, têm que trazer um pouco de afinidade em prol dessa criança e desse adolescente. É empatia, né? É para que isso não cause nenhum tipo de prejuízo para essa criança e para esse adolescente. Então, papais e mamães, pensem neles, não é nela, ex-esposa ou ex-namorada, não é nele, ex-marido ou ex-namorado. O relacionamento pode não ter dado certo, mas o fruto está ali. E ele deve e tem que ser olhado com carinho. Concordo com você. O amor acima de qualquer coisa, né? E nessa situação a gente precisa lembrar que se por acaso não existe mais amor entre o casal, mas já existiu, né? Então hoje tem um fruto desse amor, que é esse filho, né? E ele precisa e depende desse amor para poder sobreviver. Então a gente, né, tem que levar em consideração e dar o nosso melhor para a criação, né, para o desenvolvimento
dessa pessoa, para que ele construa uma personalidade forte, né, e esteja preparado, né, com a personalidade, pessoalmente, com estrutura emocional, para seguir a vida dele, dando um futuro maravilhoso, né, para esse filho, que é tudo que a gente deseja no mundo, é o melhor para os filhos, né? Então vamos pensar sempre neles, lembre sempre disso, gente, pense sempre no filho e o melhor para o seu filho ou filha, ok? Ana Paula, muito obrigada pela sua participação. Agradeço muito as suas dicas aqui, sempre prevalecendo o amor e o bom senso. Realmente no direito de família tem que tratar dessa maneira, porque família, né, é tudo que nós temos. Pode estar desfeita de um lado, né, cada um para um lado, mas o amor está sempre ali presente, principalmente quando tem esse fruto, né, desse amor que existiu ou ainda existe, né? Então, eu queria agradecer a sua presença aqui, ter dividido com a gente todo o seu conhecimento, e espero que vocês aí de casa tenham gostado das informações que a Ana Paula dividiu aqui com a gente. Espero que tenha atendido às suas expectativas e desejo muito que vocês consigam realizar esses problemas e consigam solucionar da melhor maneira possível, pensando sempre no filho, né? O filho é tudo que nós deixamos por aí, né? Além dos nossos sentimentos e das nossas ações, o nosso filho é tudo, não é verdade? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu peço para vocês aqui não esquecerem de se inscrever no canal. Aproveita para dar aquela curtida se você gostou do vídeo e também compartilhar com o maior número de pessoas que vocês puderem, porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente tem que dividir, não é verdade? Então aproveita para dividir e compartilhar com todos que vocês conhecem, deixa a curtida e pode maratonar, hein, gente? Maratona aí no meu canal, porque a gente tem assuntos diversos. Temos vários bate-papos aqui no Bem Assim. Temos também dicas de receitas, de brincadeiras, de maquiagem. Tem dicas de maquiagem aí também, hein? Tem dicas de cuidado com o cabelo, vou até deixar uma aqui pra vocês, hein? Dicas de cuidado com o cabelo, tem... Ai, gente, tem muita coisa. Tem literatura, gente, todo sábado tem a leitura do meu livro aqui, Qualidades Adormecidas, ABC das Qualidades, às 10 horas da manhã, você também não pode perder. Vou ficar aqui fazendo jabá, não. Dá uma maratonada aí pelo canal, que você vai ver vários assuntos e temas variados. Beijo, eu espero vocês no próximo Bem Assim, toda quinta-feira, aqui no YouTube. Bem Assim na Quarentena, comigo, Andréa Moraes. Beijo!